sou Mariana Silveira, sou professora do Departamento de História da UFMG e vocês vão assistir agora a conferência de abertura da segunda semana de História da UFMG, que teve como tema geral Públicos da História. O nosso conferencista convidado foi o professor Fernando Nicolazzi, que é docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele atua no programa de pós-graduação em História e também no mestrado profissional em História, o Prof. História. O professor Nicolazzi também é pesquisador do Laboratório sobre os Usos Políticos do Passado, o LUPA, e as principais áreas de atuação dele são a teoria da história e a história da historiografia, com ênfase em temas de historiografia brasileira e historiografia moderna, bem como em questões teóricas epistemológicas, sobretudo os públicos da história e os usos do passado. Obrigado, Mariana. Sou eu que agradeço a oportunidade de voltar aqui para a UFMG. Eu dei esse título e depois eu fiquei um pouco arrependido, mas eu vou enfrentá-lo aqui. Eu espero que ao longo da minha fala ele faça algum sentido, tá? Eu queria lembrar que um fato que em 2017 foi justamente aqui na UFMG que eu elaborei uma das primeiras versões dessa ideia de culturas de passado, justamente no encontro de pesquisa histórica do EFIS, o EFIS, o Encontro de Pesquisa Histórica. E é uma noção que tem me valido bastante, tem me sido bastante útil para pensar essa ideia de usos do passado, né? Então, a ideia de cultura, ela traz um pouco, eu parto um pouco dessa ideia mais antropológica do termo, né? Ou seja, pensando os modos de construir significado, de formular sentido em relação ao passado, mas também os ritos que a gente acaba realizando em relação ao passado, como, por exemplo, as comemorações. Então, esse termo me ajuda a pensar isso nessa conotação antropológica, mas eu me valho também do sentido etimológico do termo, que remete um pouco à ideia de cultivo mesmo, quase que no sentido agronômico, né? E pensando as diversas maneiras pelas quais as sociedades cultivam seus passados, né? Como que elas trabalham a terra de outros tempos, como que elas semeiam experiências pregressas, para que alguns passados cresçam, floresçam, e outros que acabam não sendo tão cultivados assim acabam secando, né? Então essa ideia de cultura de passado é uma categoria, enfim, que traz essa metáfora que a mim me parece muito interessante e eu acho que ela tem me auxiliado a pensar, pelo menos teoricamente, essa ideia que é tão importante de usos do passado. E essa oportunidade que foi me dada de voltar aqui, justamente nesse evento, com esse tema tão importante, tão atual, me deu a oportunidade de tentar conciliar essa ideia da cultura de passado com a noção ou a questão mais geral de públicos da história. Então eu queria destacar e parabenizar toda a organização pela relevância, pela urgência desse tema, né, os públicos da história, e que me parece ser uma das questões centrais atualmente nos debates e na reflexão historiográfica de uma forma geral. Eu acho que ele é importante no sentido de que a gente precisa fazer talvez pesquisas quantitativas de fôlego, sondagens mais amplas, espécie de surveys, no sentido de tentar mapear o que são esses públicos variados da história. E ao mesmo tempo acho que esse tema nos traz a ideia de uma reflexão teórica sobre o sentido e sobre o lugar do público naquilo que um autor francês em algum momento chamou de operação historiográfica. Eu destacaria que entre nós no Brasil, a impressão que eu tenho, e muitos de vocês aqui são ingressantes, vocês ainda vão passar por muitas dessas discussões, mas a gente tem falado muito aquilo que está se tornando um campo, quase que uma disciplina, que é a chamada história pública. E a impressão que eu tenho é que a gente acaba, pelo menos nas reflexões teóricas sobre história pública, enfatizando muito mais o primeiro termo, história, e deixando um pouco de lado essa dimensão pública do conhecimento histórico. Então a gente tenta muito pensar como praticar uma história pública, como sair dos portões das universidades, mas a gente acaba não atentando muito para o que esse público espera da história, como é que esse público se constitui, como é que funcionam esses variados públicos que consomem e que se apropriam de conteúdos ou de produtos históricos. Sejam esses produtos oferecidos por historiadores e historiadoras ou não. E de resto, eu acho que essa é uma questão
constante na historiografia ocidental, pelo menos. Eu lembro aqui uma passagem significativa desse mesmo autor que eu mencionei, Michel de Certeau, justamente no texto em que ele fala sobre a operação historiográfica, que é um texto de 1975, e ele afirma, eu cito ele, né, o público não é o verdadeiro destinatário do livro de história, mesmo que seja o seu suporte financeiro e moral. Então, o Certeau ele opera aqui uma distinção significativa entre público e destinatário, né? Então, o público aí seria basicamente, pelo menos nessa formulação que ele oferece, aquele que consome a história e que, consumindo um livro de história, faz esse livro circular, então serve como um suporte financeiro e, de uma certa maneira, dota esse suporte, esse livro, de uma certa legitimidade, ou seja, acaba se tornando também esse suporte moral da história. E para ele o destinatário, ou seja, aquele a quem a história se endereça, ou aquele a quem a história é destinada, principalmente seriam os pares acadêmicos. Então, seriam um grupo de historiadores ou historiadores que conformam ou que fazem parte da disciplina. Então, de uma certa maneira, o que o Certeau oferece aqui é de uma maneira um pouco mais elaborada, mas ele está se valendo de um velho jargão que se repete muito nas universidades, que historiador só escreve para historiadores, né? E talvez o tema desse evento nos faça pensar e repensar as condições dessa formulação e talvez de uma possível crítica a ela. Então, o que eu gostaria de mencionar nisso é trazer um pouco aqui, partir de uma consideração teórica prévia, sugerindo que a recepção da história é também constitutiva da operação historiográfica. Então, a gente atenta sempre, normalmente, muito mais para o campo da produção, da escrita da história, ou da produção de um conteúdo histórico, mas eu queria sugerir que a recepção ela é constitutiva da prática historiográfica, na medida em que todo o trabalho historiográfico é, de uma certa maneira ou de outra, direcionado a determinados públicos. E esses públicos eles podem ter uma existência concreta, são pessoas de carne e osso, mas eles também são públicos que, de uma certa forma, são prefigurados no discurso histórico. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que quando a gente escreve um texto, de uma certa maneira, a gente está idealizando um leitor ou uma leitora para esse texto, né? E a gente acaba escrevendo em função disso. Ou seja, a gente cria uma imagem prévia desse público, a gente prefigura ele no nosso próprio trabalho. Então, quando eu preparei um pouco a minha fala para hoje, eu tinha ciência de que eu estava num ambiente acadêmico, numa universidade pública, num departamento de história, que o público era, enfim, bastante familiar a mim, né? Um público de historiadores e historiadoras. Então, a maneira como eu preparei, como eu organizei minha fala, foi levando isso em consideração. Obviamente que se eu falasse para outros públicos, a minha forma de intervenção seria bastante distinta, né? Então, eu queria chamar a atenção com isso, o fato de que a recepção, de fato, também ela interfere na forma como a história é produzida, a forma como a gente organiza os nossos argumentos, os nossos textos, os nossos conteúdos. E eu saliento que isso não tem nada a ver com, enfim, capacidade cognitiva dos públicos, né? Não estou dizendo que um público é mais apto a entender a história do que o outro, não é nada disso. Mas estou falando em termos de uma certa familiaridade, uma comunhão de ideias e de linguagens, né? Então, quando eu menciono Michel de Certeau, aqui, quando eu utilizo alguns termos, de uma certa maneira ele é bem entendido para esse tipo de público. E eu também não estou dizendo aqui que essa atenção ao público deva necessariamente implicar numa ideia de agradar ou simplesmente ganhar a cumplicidade do público, né? Não é nada disso. Eu escrevi um texto que foi mencionado pela Mariana, que é esse enfim, esqueci o título até do texto, mas é um texto que é sobre o Leandro Carnal, né? Então, a ideia, quando eu escrevi esse texto, é como que ele faz esse trabalho pensando nos públicos, né? Então, para um público acadêmico, ele atua de uma certa maneira, para outros públicos, ele atua de outra forma. Então, eu queria, logo de início, colocar esse como um postulado teórico prévio, né? De que a recepção da história ela está prevista na produção e, inclusive, tem um papel importante na delimitação dos contornos dessa produção. E, junto a esse primeiro postulado teórico, eu colocaria um segundo. Tá? Eu já adianto, eu não vou ficar aqui só em teoria, tá? Depois eu vou trazer algumas colocações mais práticas, mas isso vai me embasar nessas colocações práticas.
Esse segundo postulado teórico, que eu sugiro para a gente pensar a relação da história com os públicos, é pensar que as formas de legitimidade ou o processo de legitimação do discurso historiográfico devem ser pensados não apenas no processo de produção da escrita da história, da produção de qualquer conteúdo histórico, mas também nesse espaço impreciso e de difícil definição que se abre entre a produção e a recepção da história. E foi nesse espaço impreciso que o Michel de Certeau localizou o que ele chama de um contrato enunciativo entre o historiador e o seu leitor, e aquilo que um filósofo bastante importante para a teoria da história, chamado Paul Ricoeur, definiu como um pacto tácito de leitura. Depois eu vou voltar a essa ideia desse pacto de leitura do Paul Ricoeur. Então, em outras palavras, e aqui me restringindo um pouco a esse ambiente disciplinar e disciplinado do conhecimento histórico, que são as universidades, eu diria que uma história legítima não é apenas aquela que é produzida segundo os diversos protocolos metodológicos, os requisitos teóricos, os aparatos técnicos que a gente define como sendo necessários para fazer uma pesquisa histórica. Ir aos arquivos, citar as fontes, trabalhar com conceitos, submeter o trabalho aos pares. Então, isso é parte importante da legitimação, mas não é tudo. Então, a legitimidade, dessa maneira como eu estou sugerindo pensar, que ela se assenta também na forma como uma história é recebida, seja pelos pares, seja pelos públicos de não pares ou de não historiadores. E as formas de legitimação do conhecimento histórico são bastante variadas. A gente pode pensar no público escolar da história, a gente pode pensar no público que não frequenta os espaços formais de educação, como escolas, universidades, e como que cada um desses públicos opera formas de legitimação distintas. Então, nós aqui na universidade, a gente acaba privilegiando formas mais, que eu diria, epistemológicas de legitimação. Então, vocês vão ver bancas de tese, de mestrado, isso é um rito ou é um momento importante de legitimação de um trabalho histórico. Mas a gente pode pensar também na função social da história, na sua função midiática, nos efeitos financeiros disso. Então, para determinado público, um livro que vende muito carrega em si uma certa legitimidade. Um historiador que fala bastante, que, enfim, promove várias palestras, que fala para vários públicos, participa de programas de televisão, tem uma outra forma de legitimidade conforme os públicos. E assim por diante. E correlato a isso, então, há também uma incontornável dimensão ética nessa perspectiva. E aqui eu gostaria de mencionar um trabalho que me parece muito instigante, muito interessante, que é de um professor da UFRJ chamado João O'Hara, que vem discutindo muito a ideia, o que é a persona acadêmica do historiador, como é que se constitui esse sujeito historiador na nossa sociedade. E o João escreveu um livro publicado no ano passado, em 2019, em que ele argumenta que é por meio da leitura, ou considerando aqui, por meio nos meus termos, a ideia de recepção da história, que se opera um jogo entre confiança e expectativa. E aí o João está explorando as possibilidades abertas pelo Paul Ricoeur naquela ideia de um pacto tácito de leitura. Então, na mesma medida em que o público de história, quando a gente pega um livro de história, a gente espera que aquele historiador ou que aquela historiadora nos diga a verdade, então há uma expectativa em relação a esse produto, esse público mantém um princípio de credibilidade em relação a este ou aquele profissional. Então, o João trabalha com essa ideia entre confiança ou crença, se a gente puder explorar esses termos, e expectativa. E para ele isso é uma relação ética. E ela é uma relação ética para ele, eu cito ele, não porque ligado a um corpo de normas de conduta, mas porque constitutivo de lugares de subjetividade. O lugar do autor, competente e confiável, a quem cabe traduzir a alteridade do passado para o presente, e do leitor enquanto indivíduo para o qual o historiador tem uma responsabilidade de bem informar. Então, João parte do pressuposto que é nesse jogo entre produção e recepção que se formam subjetividades, a do autor da história e a do leitor ou desse público receptor. Então, ao enfrentar esse tema dos públicos da história, eu já parto dessas duas colocações teóricas prévias, a de que a recepção da história não pode ser percebida como algo oposto
ou simplesmente acessória à sua produção, e tampouco a gente entende plenamente o que é essa produção sem levar em consideração, a gente não entende plenamente essa produção sem levar em consideração a sua recepção e os modos como esses públicos são prefigurados nesses discursos. E o segundo postulado é que as formas de como determinada história é recebida e apropriada por determinados públicos estabelecem as formas como ela é legitimada e também definem, em certa medida, a função social dessa história e o estatuto social desse produto, né? Seja ele um produto para consumo, né? E não há nada de errado nisso, né? Penso eu, seja ele um produto que se transforma num elemento pedagógico, como um livro que pode ser utilizado nos processos formais de educação, seja uma tese acadêmica para garantir um título acadêmico, que, enfim, estamos caminhando para isso, que garanta que esse profissional se torne um profissional regulamentado, também conforme uma lei que está para ser ratificada pelo nosso presidente, ou não, né? Ninguém sabe o que pode acontecer. Então, todas essas colocações fazem pensar em quem é o público, ou melhor, quem são os públicos da história. E esse talvez seja a maior dificuldade que nós temos para enfrentar essa reflexão proposta pelo evento. Seja essa história aquela que é difundida a partir dos departamentos de história das universidades, seja aquela que é difundida em outras instâncias do espaço público, museus, memoriais, sítios históricos, o turismo histórico, canais de YouTube, podcasts e assim por diante. E, salvo engano, a gente não tem ainda no Brasil um estudo mais sistemático que tenha mapeado tais públicos. Eu, pessoalmente, não conheço um estudo de maior fôlego que nos permita avançar um pouco nessa questão. Mas, apesar disso, eu gostaria de mencionar 2 trabalhos aqui que nos ajudam, de uma certa maneira, a lidar com essas indagações. Em 2013, um grupo de pesquisadores vinculado ao Departamento de História da USP, sob a coordenação do professor João Paulo Garrido Pimenta, realizou um estudo, uma pesquisa combinando diversas formas de abordagem para tentar sondar as atitudes dos brasileiros e brasileiras em relação à história da independência do Brasil. E isso aí culminou num artigo publicado na revista Almanac em 2014. E a ideia desse grupo era ter uma noção mais geral a respeito do que eles chamam de uma cultura de história no Brasil contemporâneo. E a pesquisa, então, foi uma pesquisa de considerável fôlego, fez uma análise de conteúdos disponibilizados pela internet. Então, eles analisaram 107 vídeos disponibilizados no YouTube, analisaram obras televisivas, obras cinematográficas que tematizam a independência do Brasil, analisaram artigos que são publicados em magazines, ou seja, essas revistas que vendem em banca de jornal e que tem por temática a história. Mas o que me interessa aqui foi uma outra abordagem que eles fizeram nessa pesquisa, que é uma sondagem quantitativa nas ruas de São Paulo e do interior do estado de São Paulo. Então, eles entrevistaram 311 pessoas, e aí, com todo um protocolo de pesquisa quantitativa, comparando isso com os dados demográficos do Brasil, para ter pelo menos, por mais que esse número não seja tão alto, assim, apenas 311 pessoas, mas que essa pesquisa ofereça dados representativos que nos ajudam a pensar. E eu queria trazer aqui rapidamente alguns desses dados, né? Em primeiro lugar, que ela revela um certo interesse difuso pela história, né? Então, eles tentam também contrapor a uma ideia do senso comum de que brasileiro não tem memória, o brasileiro não se interessa pelo seu passado. O que eles mostram é que não é bem assim, né? Então, eles chegaram num percentual de 77% de pessoas que dizem se interessar pela história. E é claro, aqui tem o interesse genuíno e a pessoa que, numa entrevista, pode simplesmente querer achar que é importante, mas diz que se interessa. Mas isso também é significativo, porque essa pessoa está reconhecendo a importância da história. Então, é um número que me parece importante, 77%. Claro, evidentemente que a gente gostaria que fosse mais, porque é o nosso público, mas, enfim, é isso que eles chegaram. E aí começa as questões ficarem um pouco mais problemáticas, né? 34% só se interessam pela história do Brasil. E 66% desses que se interessam pela história excluíram da resposta qualquer referência ao Brasil. E desse conjunto mais amplo, o todo dos pesquisados, 60% de fato buscam informações sobre a história.
e eles buscam predominantemente em livros, livros didáticos e na escola. Apenas 21% buscava informação de história na internet. E eu repito, é uma pesquisa de 2013, né? Provavelmente esses dados hoje estariam com outras proporções. Esse é um texto que sempre me fez pensar muito, e no primeiro semestre de 2018, de uma forma bastante mais rudimentar, eu tentei fazer algo parecido com isso em Porto Alegre, na minha disciplina de Introdução à História, na disciplina que eu ministrava à época, e a gente conseguiu uma amostragem de 100 entrevistados, né? Porque também facilitou contar o percentual, né? Somos de humanas. E do resultado que a gente fez, e estava muito colado, a gente tentou a partir dos mesmos pressupostos técnicos, metodológicos da pesquisa do João, claro, sem todo o arcabouço que eles tinham, mas a gente chegou a alguns dados importantes também. 12% tem pouco ou nenhum interesse pela história, 54% tem médio interesse e 34% tem muito interesse, ou seja, 88% desses entrevistados tinham algum tipo de interesse pela história. Então, esses são alguns dados que me parecem relevantes e que indicam a necessidade para nós hoje de uma pesquisa ou de pesquisas de maior fôlego para avaliar a nossa cultura de história no Brasil como um todo, né? Seria muito interessante se as instituições, as universidades pudessem formar um projeto de maior porte, organizado a partir, talvez, da ANPU ou de algum departamento específico, para fazer esse tipo de mapeamento mais amplo no nosso país como um todo. O que a pesquisa do João mostrou é que o recorte social dos entrevistados é uma classe média com bastante acesso a recursos de cultura, livros, cinema, teatro, etc. Então, quer dizer, tem uma série de vieses nessas pesquisas que a gente também tem que levar em consideração. Mas, de qualquer forma, elas ajudam a situar as formas de interação social com a história que, pelo menos naquele contexto de 2013, antes de acontecer tudo que a gente viu acontecer de 2013 para cá, algo que era relevante para mim naquele momento é que a interação com a história se dava pelos canais, digamos assim, tradicionais de divulgação do conhecimento histórico, né? Livros didáticos, e a escola era valorizada nesse sentido. Certamente a situação hoje deve ser bem diferente. O outro trabalho que eu gostaria de mencionar é um artigo escrito pelo André Freixo, que é um professor aqui da UFOP, intitulado Passados Privados ou Privados de Passado, Nostalgia, Indiferença e as Comemorações do 7 de Setembro Brasileiro. Então, o André ele não faz uma pesquisa quantitativa, mas ele tenta, analisando as comemorações oficiais do 7 de setembro, trazer alguns elementos para a gente pensar a relação da história no espaço público. E, segundo ele, eu cito, o intuito era propor uma complexificação do entendimento das relações entre imaginários históricos e cultura histórica, numa rede quase infinita de reciclagens, de parcelas do conhecimento histórico quando elas acontecem na esfera pública. Ou seja, o Freixo está preocupado como que, pelo menos, esse conteúdo específico do 7 de setembro, dessa memória, desse conhecimento histórico mais bem formulado a respeito do 7 de setembro, como que ele circula nessas comemorações oficiais do nosso passado. E, segundo a análise dele, 2 traços são constitutivos desses imaginários em relação ao nosso passado. O primeiro deles é a colonialidade. Então, para ele, esse imaginário mostra uma matriz eurocêntrica de compreensão do nosso passado. E o segundo traço é a nostalgia, que para ele indicaria uma incapacidade de projeção de futuro e um apelo a uma ideia restaurativa de passado. Então, depois eu vou voltar a isso, porque essa me parece uma ideia interessante para nós pensarmos a situação mais ampla, não apenas em comemorações oficiais do 7 de setembro. E ainda segundo o André Freixo, essa conjunção entre colonialidade e nostalgia conformariam o que ele chama de uma insensibilidade histórica, ou seja, uma forma de se lidar com o nosso passado que é pela exclusão daquilo que incomoda e daquilo que causa transtorno. Então ele estava tentando ver como é que um certo ethos do brasileiro é configurado nesses discursos. E a conclusão que ele chega é que nessas comemorações é como se criasse um brasileiro por subtração.
ou seja, restando apenas um modelo patriarcal, branco, europeizado, fundado num familismo heteronormativo e cristianizado. E ele conclui da seguinte forma, né? Então, aquilo que não é comemorado como brasileiro não goza nem de um lugar no futuro nacional, seja qual for ele, nem de voz e potência para ação legítima na contemporaneidade, apesar de terem seus lugares na história. Então, ele mostra como que essas comemorações lidam de uma certa maneira, de uma certa forma bastante excludente com o nosso passado, né? Se apropriam desse passado a partir dessa matriz nostálgica e colonialista. Então, aqui a gente tem alguns elementos que nos ajudam a ponderar um pouco mais a respeito dos públicos da história, pelo menos no contexto do Brasil contemporâneo. Obviamente, essas duas pesquisas não mostram quem são os públicos da história, mas, de alguma forma, elas indicam os modos de funcionamento da história no espaço público. E acho que isso também é igualmente importante. Elas permitem mapear, ainda que provisoriamente, certas demandas em relação à história e também as expectativas que se projetam em relação a ela. E talvez essa seja a questão mais importante na necessidade de pesquisas de maior fôlego que eu sugeri, né? A gente não sabe direito quais são as demandas que a sociedade tem em relação ao conhecimento histórico, quais são as expectativas que são projetadas em relação àquilo que nós fazemos na universidade. A gente tem uma certa ideia que é bastante difusa também, né? Mas talvez essas pesquisas com dados quantitativos possam ajudar a ter uma noção mais precisa. De qualquer forma, as duas pesquisas indicam que é uma forma de saber extremamente relevante. Então, a história importa hoje, né? Ela tem uma importância grande, mas elas não indicam que é a história dos historiadores ou das historiadoras das universidades que importam. Então, há um interesse pelo passado, há um interesse pela história, mas não necessariamente por aquilo que nós fazemos a partir das universidades. E mostra também como que a história, por mais que ainda que se digam, vários autores dizem que ninguém mais aprende com a história, que ela não tem mais nenhuma função orientadora da experiência humana, elas mostram a eficácia desse discurso na conformação de identidades sociais. E, no caso, uma identidade nacional, como a pesquisa do André Freixo mostrou. E com isso eu estou sugerindo que essas comemorações oficiais que o Freixo estudou com relação à história da independência, e a independência é um tema que interessa a 61% dos entrevistados da pesquisa do João Paulo, e que 3 em cada 4 deles concordam que é um tema fundamental para a nossa história, né? Eu não estou sugerindo que são imposições unilaterais do Estado sobre a população, como se fosse uma espécie de adestramento nacionalista, né? Porque isso seria subestimar a capacidade do público da história de receber essa história que é oferecida a ele. Então, se aqueles pressupostos teóricos que eu salientei anteriormente fazem algum sentido, em relação à recepção da história, se tem alguma pertinência nisso, é possível sugerir então que se trata de um movimento que segue por uma via, que não segue por uma via de mão única, né? Apenas nessa ideia de uma manipulação do passado, mas que possui interações bastante mais complexas. Então é possível sugerir que comemorações como essas e as figurações do que são o brasileiro, ou que seja qual for outro elemento que seja colocado nas comemorações, são também atos responsivos, ou seja, não apenas impositivos, né? Eles estão respondendo a uma determinada demanda social, né? Há uma demanda social para saber quem é o brasileiro, quem é essa figura mais abstrata chamado o brasileiro. Então, essas formações, essas comemorações respondem a determinadas expectativas, que por sua vez são retroalimentadas por novas comemorações e assim por diante. Então, por isso que eu falei no começo que a ideia de cultura de passado faz pensar nos ritos que nós mantemos em relação aos nossos passados. E daí vem o terceiro e último postulado teórico que eu coloco aqui, que é pensar que o público ou os públicos da história, no plural, não são entidades imóveis, passivas, estanques ou plenamente estáveis, como se estivessem paradas ali, simplesmente aguardando receber a história que lhes é oferecida. Não, acho que os públicos têm um papel ativo na conformação dessa história. E pensar tais públicos envolve pensá-los em suas dinâmicas, suas transformações, seu caráter ativo e determinante no jogo entre produção e recepção da história.
Afinal de contas, se aquele público ideal que todos nós, quando produzimos história, prefiguramos no momento da nossa produção, há sempre uma tensão latente entre essa prefiguração que nós fazemos e aquele público concreto que de fato vai receber a nossa história, né? Nem sempre a gente se faz entender por esse público, né? Então há um lapso aí que me parece ser significativo e que mostra o caráter ativo dessa recepção da história. A teoria da literatura tem uma expressão interessante para lidar com isso, né? Acho que eles avançaram muito em história da leitura, em teoria da leitura, história da leitura, em estética da recepção. Então costuma-se falar numa ideia de fusão de horizontes entre o autor e o leitor. E acho que essa é uma expressão interessante para a gente projetar para a nossa prática, para a prática historiográfica. Então, essa dinâmica da recepção da história se daria também numa espécie de fusão de horizontes que tensiona aquele público que nós prefiguramos com o público concreto que, de fato, vai receber o que nós produzimos. E é um público que a gente nunca pode subestimar, que tem uma capacidade crítica de avaliar, de legitimar, de respaldar ou de criticar o trabalho que nós façamos, que a gente faz. Não importa se é um público especializado ou não. Então, a literatura costuma dizer que para a gente ler um romance, por exemplo, todo leitor ou leitora teria que realizar um gesto de suspensão voluntária da incredulidade, né? Porque a gente sabe que aquele personagem ali é fictício, ele não existe, né? Quando a gente lê Brás Cubas, para citar um dos livros proibidos nossos atualmente, é um morto que está falando. A gente sabe, o morto não fala. Mas a gente suspende provisoriamente essa incredulidade para entrar no efeito do romance, para poder usufruir daquilo que Machado de Assis nos oferece, né? Por sua vez, no caso da história, eu diria que a dimensão crítica da recepção nos faz suspender voluntariamente a credulidade. E aí eu volto àquela colocação do João O'Hara, né? Eu concordo que há um princípio de confiança ou de crença na história, e diria mesmo que esse princípio passa sempre por um processo de elaboração no próprio ato de leitura ou de recepção da história. Ou seja, não é uma crença ou uma credibilidade que é dada previamente. Ela se constrói no ato da recepção, no ato de ler um texto. Então, a gente pega um livro de um historiador, de uma historiadora, a gente começa a ler, pensando que ele vai manter o pacto de leitura, mas a gente vai criando a nossa crença conforme esse historiador mobiliza bem as fontes ou não, traz conceitos que são bem estruturados ou não, e a gente vai estabelecendo a crença naquilo que está sendo nos oferecido. Por mais que a gente veja várias fontes sendo citadas nos trabalhos historiográficos, dificilmente a gente vai para os arquivos ver se aquela fonte existe ou não. Então a gente acredita naquilo que está sendo nos oferecido. E no limite essa crença é fundamental, né? Ela embasa todo o trabalho que a gente faz. Portanto, então, é como se os públicos da história fossem constantemente criados e recriados num jogo entre produção e recepção da história. E como se cada uma implicasse nas transformações da outra, né? Como se a produção implicasse na transformação da recepção e a recepção nas transformações da produção. Um exemplo que eu daria do nosso meio aqui, da historiografia acadêmica, que passa por uma série de processos avaliativos, é como que esses processos avaliativos que dão notas para os programas de pós-graduação, que dão notas para as revistas acadêmicas, acabam também configurando um certo modo de recepção. Então, ler uma revista que está mais bem colocada nesses rankings classificatórios para algumas pessoas tem uma outra forma de recepção em relação a outras, né? Então, o que eu quero mostrar é como que é sempre um jogo de mão dupla. Pois bem, essas são algumas considerações teóricas prévias que talvez, espero que ajudem a pensar na tarefa de refletir sobre o tema dos públicos da história. Mas eu queria sair um pouco da esfera da historiografia acadêmica e me deter no espaço público mais ampliado, digamos assim, a partir de um caso específico, para avançar um pouco nessa pergunta bastante desajeitada, eu reconheço isso, que dá título à minha fala, né? Se há públicos para a história em tempos de autoritarismo. E eu já adianto a resposta que sim. Então, se tiver aqui um fiscal do MEC para fiscalizar se foi bem cumprida a minha missão de trabalho, eu estou oferecendo uma resposta, acho que sim, né?
A questão é como é que se dá esse jogo com o público em tempos autoritários, né? E o exemplo que eu gostaria de explorar mais profundo, enfim, brevemente, mas verticalizar um pouco a minha perspectiva, que é a partir da noção de culturas, de passado, e depois trazer essa ideia de uma memória reativa, é a partir de um caso contemporâneo, a série chamada Brasil, a Última Cruzada, que foi produzida por uma empresa chamada Brasil Paralelo, que eu imagino que seja de conhecimento mais geral atualmente, né? Quando eu comecei essas pesquisas sobre essa empresa, em 2017 eu apresentei um trabalho de história pública lá em São Paulo, e para minha surpresa não era bem conhecido ainda, né? Então, como que em pouco tempo eles conseguiram se tornar relevantes no sentido de ter uma inserção pública bastante ampla, né? Eu não vou talvez depois na nossa conversa eu possa voltar a isso, eu não vou apresentar com mais dados o que é essa empresa, só trazer alguns poucos para localizar melhor ela para quem não conhece. Ela nasce em 2016, né? E essa série Brasil Última Cruzada ela é veiculada entre 2017 e 2018 pelo canal da empresa no YouTube, né? E ela teve ainda um desdobramento um pouco mais autônomo num episódio que foi divulgado em 2019, e esse teve uma repercussão realmente grande no nosso contexto, que é o episódio sobre o golpe de 1964, entre livros e armas, se não me engano esse é o título. Então são 6 episódios, e na minha perspectiva acho que são 7, eles conformam toda uma série que trata da história da formação da sociedade brasileira, desde os primórdios da espécie humana até o governo de Getúlio Vargas e até, então, com esse episódio de 2019, até o golpe de 1964. O primeiro episódio deles, que é sobre, enfim, esse episódio introdutório que trata, enfim, da formação das sociedades humanas, até chegar na monarquia portuguesa, já conta com 2 milhões de visualizações no YouTube. Claro, a gente não tem como avaliar se todo mundo viu inteiro ou não, mas esse para mim é um dado muito significativo. Esse livro que a Mariana mencionou, o História Indisciplinada, que a gente lançou, foi lançado com 200 exemplares. Então, as proporções são outras, né? A gente está num outro mundo que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. E o último episódio, esse do golpe de 64, consta hoje, quando eu estava preparando minha fala, foi semana passada, com 7 milhões de visualizações. Então, é uma coisa realmente imensa. Então, a minha ideia é trazer algumas considerações que articulem uma análise sobre o conteúdo desse material, com algumas reflexões a respeito das formas pelas quais essa dimensão do público aparece e pode ser apreendida pela série, né? E para pensar também o modus operandi dessa série. Bom, um primeiro ponto que eu destaco, né? Embora a empresa não utilize esses termos, eu diria que se trata de uma forma muito bem sucedida de história pública. É isso que nós discutimos muito na academia, eles fazem de uma forma muito bem feita. Então eles trabalham com uma ideia que é também interessante e que tem um bom apelo popular, digamos assim, que é a noção de uma curadoria de palestras, ou nas palavras do apresentador da série, a maior curadoria já feita sobre a história do Brasil. Tudo deles é maior, assim. Então, quer dizer, a modéstia não é bem uma marca da empresa. Mas é a melhor história já contada, é a história que vai desmentir o seu professor de história, depois talvez a gente possa voltar a isso. Eles se valeram de uma estratégia de marketing muito agressiva, muito violenta, tentando desconstruir o espaço da escola, tentando desconstruir o espaço da universidade, tentando desconstruir a posição de professores e professoras de história, e agora em março vai vir mais uma. E a gente está preparado para o que vai vir. Então eles já estão atacando a CAPES, já estão atacando, enfim, continuando a atacar a universidade e as escolas. E o que é, então, de uma forma muito geral, a história narrada pela Brasil Paralelo? Eu apresentei uma outra fala também sobre essa empresa num outro contexto, eu intitulei minha fala de O Século XIX Rede Vivo. Eu acho que essa história ainda essa noção parece fazer sentido. Ao mesmo tempo em que é um elogio ao império e à tradição monárquica brasileira, o modelo historiográfico assumido por essa empresa me parece ser predominantemente um modelo oitocentista de história, né, travestido com as roupagens das tecnologias digitais contemporâneas. Então a gente tem a busca ali por uma nação perdida, né, que estava até então agrilhoada, acorrentada com os grilhões de ferro, não mais do colonizador, como Gonçalves de Magalhães colocou no século XIX,
né, no ensaio dele sobre a literatura, mas com os grilhões de ferro da historiografia esquerdista, né, que, segundo eles, colonizou o imaginário do nosso passado. Então, eles buscam essa nação perdida para redescobrir uma identidade fundacional, né, dizer quem é o brasileiro, que é um procedimento caro também na historiografia do século XIX. E tudo isso feito a partir de uma série de referências que são inteligíveis ao público do século XXI. E é nesse ponto que eu acho que é interessante a gente se deter. Eu ia trazer aqui, era apenas 2 videozinhos só para tentar ilustrar isso, mas depois vocês podem buscar na internet a vinheta de abertura da série. A vinheta ela faz toda uma referência à bandeira do Império Brasileiro, né? Tem lá o escudo de armas, o brasão imperial, os ramos de tabaco, de café, tem a esfera armilar, tem a cruz da Ordem de Cristo, né? A música que acompanha essa imagética é uma música, é um canto intitulado Da Patem Domini, né? Que é um refrão de um hino que remete a cânticos cristãos do século VI, VII, segundo alguns colegas meus medievalistas. Eu nunca encontrei mais informações detalhadas sobre isso, mas que são cânticos que estão baseados no Antigo Testamento e que fazem referência à batalha por Jerusalém. E também é conhecido como o Cântico dos Cavaleiros Templários, né? Então daí o título da série A Última Cruzada. Ou seja, trata-se, para mim, claramente de uma retórica da salvação, impregnada por um fundamentalismo religioso, e aí vem a matriz que eles vão assumir com Olavo de Carvalho ali, e por uma forma de pensamento dualista que distingue 2 polos antagônicos, né? Um deles é o da virtude, o outro é o do vício, né? E vocês podem supor aonde que está a historiografia das universidades públicas brasileiras, né? Não está no âmbito da virtude. E o primeiro tentando derrotar o segundo. Então traz toda uma ideia de um território a ser reconquistado, ou seja, a terra prometida do passado brasileiro. Então a série trabalha um pouco com essas referências. E essa retórica e essa forma de pensamento ela é mobilizada a partir de elementos de uma cultura popular contemporânea, né? E se a gente pega essa vinheta de abertura, e quem localizou isso foi um aluno, eu trabalhei também essas questões numa atividade de extensão que eu fiz na URGS, só discutindo a série, e um aluno falou, mas essa abertura parece muito a abertura do Game of Thrones. Eu nunca tinha visto Game of Thrones, então aquela seria uma referência que teria me passado. E de fato, olhando as 2 coisas, tem um jogo de influências ali. Depois o pessoal que assistiu as 2 pode, enfim, contar algo em relação a isso. E eu acho que isso não é mera coincidência, né? Quer dizer, eu tenho quase certeza, na verdade eu tenho certeza que não é mera coincidência. Eu acho que é uma estratégia muito cuidadosa de captação da atenção de um determinado público, sobretudo jovem de classe média, ou seja, aqueles que podem pagar por aquele conteúdo que é oferecido pela empresa. Os vídeos estão lá gratuitamente no YouTube, mas a empresa funciona a partir de uma lógica de vender conteúdos, né? Então eles estão atentos a esse nicho de mercado, né? E as respostas que eles dão para as expectativas está em função desse público. E é um público que, de uma certa maneira, comparte com eles dessas referências, né, de uma luta entre o bem e o mal, uma cruzada que, no caso deles, seria a última. Pois bem, por que eu falo isso? Em 2016, houve uma pesquisa que mostrou que Game of Thrones era a série televisiva mais assistida no Brasil, né, e por um público com o seguinte perfil: jovens entre 18 e 34 anos que vivem no Sudeste, têm formação universitária, se localiza entre os 25% mais ricos do Brasil, né, e que tem como herói favorito o Batman, o Justiceiro. A gente está falando disso no auge da ascendência de uma figura como o Sérgio Moro. Então, a gente tem aqui um Justiceiro como uma referência importante desse público. Ou seja, trata-se de um público que, do ponto de vista da lógica de consumo, tem condições de consumir esse material disponibilizado pela empresa, servir como suporte financeiro e moral naquela ideia que o Michel de Certeau nos oferece. E é criada, então, uma simbiose ideológica entre público e conteúdo. Eu não estou dizendo que a empresa está manipulando o público, eu acho que ela está indo ao encontro desse público e esse público está respondendo a ela, e ela continua operando. E eles fazem muito bem isso.
Bom, com relação ao conteúdo, ainda eu gostaria de trazer algumas outras considerações que me parecem importantes para chegar nos meus argumentos. Eu diria que não é só nos ideais e na simbologia monarquista mobilizada em relação ao século XIX, ou melhor, em relação que o século XIX aparece como um norteador do empreendimento, mas também na própria experiência de tempo que eles mobilizam, né, ou a forma como a experiência de tempo brasileira é organizada. Né. A gente está aqui, pelo menos essa impressão que eu tenho, no plano de uma compreensão singular coletiva da história, que, segundo um autor como Reinhard Koselleck, é a formação do conceito moderno de história por excelência. Um tempo processual, linear, único, progressivo e assim por diante. E que se assenta, então, numa temporalidade homogênea. Ou aquilo que Walter Benjamin vai dizer é o tempo vazio do historicismo do século XIX. E que articula passado, presente e futuro numa conformação linear. Né? A gente está caminhando para um determinado futuro. E esse tempo homogêneo para a empresa, ou melhor, é esse tempo homogêneo para a empresa que garante os fundamentos de uma essência nacional. E aí, nesse sentido, o tempo da nação brasileira se confunde com o tempo da humanidade, que é encarada, então, tanto como uma categoria de cultura, quanto uma categoria como a espécie animal, enfim, a categoria biológica. Né? E esse tempo homogêneo remonta a 30 mil anos atrás. O episódio 1 começa há 30 mil anos atrás. Né? Com menção, e eu cito eles, aos nossos antepassados, né? Que queriam dizer alguma coisa quando pintavam nas rochas aquelas pinturas rupestres. Né? Para eles, então, a invenção da escrita ocasiona um salto, né? Então passa-se assim em 3 segundos na série de caçadores a filósofos, e que garantiu o fundamento da nossa civilização. E esse fundamento se assenta na filosofia grega, no direito romano e na moral judaico-cristã. E a gente tem os 3 eixos norteadores deles: a ética, a justiça e a família. Isso são tudo termos que eles utilizam nos episódios. E nós carregaríamos tudo isso ainda hoje no século XXI. Né? E a ideia da última cruzada é purificar esse dado essencial que nos conforma. Né? Por isso que eles têm que derrotar os seus inimigos. Ou seja, o nós, essa primeira pessoa do plural, que organiza o discurso da empresa, é ao mesmo tempo um nós homo sapiens, um nós civilização cristã ocidental e um nós brasileiros. É tudo homogeneizado no discurso deles. E é um tempo homogêneo, então, que também vincula natureza e cultura, passado e presente. E é essa temporalidade, então, que permite naturalizar esse dado, estabelecendo uma matriz eurocêntrica, sobretudo portuguesa, como espécie de força inata que organizaria a nossa experiência social. E esse tempo, então, para ele seria uma forma de contraposição ao que é dito ali como vício moderno em pensar a história recortada e descontinuista. Claro que um registro histórico que remonta a 30 mil anos atrás e que articula esses 30 mil anos com a nossa realidade contemporânea é um tempo que não é recortado e é bastante contínuo. E seria supostamente, na minha perspectiva, eles fazem essa crítica à modernidade, mas o tempo que eles mobilizam é um tempo moderno. É esse singular coletivo que o Koselleck nos ajuda a pensar. E permite a eles algumas formulações que para nós, enfim, a mim pelo menos parece muito curioso. Em determinado momento eles dizem lá, se eu não me engano aqui é o narrador em off, né? Diz lá: o Brasil passou a existir no momento em que contatos afastados por milhares de anos se deram em abril de 1500 aqui no nosso solo. Então a chegada dos europeus no Novo Mundo é na verdade um reencontro. E o relato retoma essa ancestralidade em comum de toda a espécie humana com o continente africano. Só que a narrativa não trata das populações originárias da América, trata muito pouco dessas populações da África que vieram para cá escravizadas. O máximo que... E aí é o Leandro Narlock que chega nesse ponto, que é um dos palestrantes, que dizem que os indígenas emburreceram nesse momento em que ficaram sem o contato com os europeus, ou alguma coisa dessa forma. E para eles ainda, o narrador em off diz: esse era um reencontro que parecia um milagre da vida e da persistência de sobreviver. Então a história do Brasil nada mais é do que a reconexão do europeu com os americanos e com os africanos.
Eu não vou me alongar muito nessa compreensão temporal, acho que já está suficientemente assentada para chegar numa segunda consideração teórica. Eu diria que uma tópica recorrente, ou a maneira recorrente como eles se figuram ou se prefiguram no discurso deles, está pautada no que eu chamaria de uma retórica dos vencidos, né? Trata-se de uma estratégia que é recorrente em todos os episódios, de se colocar como se eles fossem os marginalizados no processo das chamadas guerras culturais, né? Que havia sido dominada, enfim, estava sendo dominada pela hegemonia esquerdista, que é um tema recorrente na fala deles. E aqui fica evidenciado, então, tanto uma dimensão dicotômica quanto agonística, né? Ou seja, de confronto, de embate, que constitui a narrativa da empresa, né? Que separa os dois lados no âmbito dessa guerra de cultura e de valores. É que até então, ou melhor, nesse processo dessa guerra, a empresa se localiza naqueles que eram até então os vencidos, né? Isso tem um efeito importante, um efeito retórico importante, né? Porque isso capta a benevolência do seu público. Quando a gente pega, por exemplo, só fazendo um parênteses aqui, uma figura como Leandro Pondé, né, que ele é todo desconstruidão, ele fala com linguajar, isso é um pouco isso, né? Quer dizer, entra nessa lógica, nesse tipo de performance que até então a gente estava acostumado a ver com pessoas da esquerda, né? Então, como que eles se valem desses gestos performáticos, desses gestos estéticos, para captar um determinado público, né? Então, é como se aquela ideia de que as pessoas sempre vão ficar ao lado daqueles que são os vencidos, os marginalizados, e assim por diante. Então, novamente, o narrador em off está sempre costurando esses pontos, né? Então, eles dizem que a intenção deles é resgatar uma história de sacrifício, virtude e coragem. Eles querem reverter as mazelas feitas em nossa cultura nos últimos anos. Eles dizem que por décadas o nosso patriotismo foi destruído, e eu cito eles, através das escolas e da mídia, nos fizeram acreditar que somos um povo fadado ao fracasso, que não temos virtude. Ideologias perversas contaminaram o imaginário popular, causando danos incalculáveis em jovens que hoje estão perdidos e sem norte. Estamos distribuindo o antídoto em cada canto do Brasil. São termos da própria empresa, né? E eles estão fazendo isso, eles estão indo para as escolas apresentar esse material. Então, trata-se de recuperar a nossa missão como brasileiros, né? Devolver o orgulho de sermos brasileiros, que havia sido confiscado por uma determinada historiografia preocupada com problemas sociais, e também de reformar a nossa cultura, né? Aquele jogo restaurativo que o André Freixo mencionou. Bem, o que essas duas considerações oferecem para a gente avançar um pouco mais na reflexão, em primeiro lugar, cabe indicar o contexto em que eles despontaram e que eles se consolidaram. Eu diria que é um contexto de uma profunda crise política, social, econômica e moral no Brasil. Se a gente pega 2013, 2015, 2016, 2018, não são poucos os intérpretes que vão sugerir que é o fim da chamada República Nova. Então, é um contexto que é basicamente de perda de expectativas de futuro, né? E talvez uma das imagens mais significativas disso, ou duas das imagens mais significativas disso, sejam aquelas famosas capas da revista The Economist. A primeira delas, se eu não me engano, em 2009, que mostrava o Cristo Redentor decolando, né? Ou seja, e o título era O Brasil Decola. E aí, em 2013, a revista publica uma capa com a mesma imagem, mas é o voo do Cristo Redentor falhando e voltando. Aí a revista se pergunta, né, se o Brasil cometeu um erro, alguma coisa assim, não me recordo como é que é. Então, aquela revista, essas duas imagens parece que conformam muito bem essa ideia de uma perda de expectativa em relação ao futuro. Não é à toa também, por exemplo, que desde 2012 o IBGE trabalha com uma nova categoria, né, para suas sondagens, categoria os desalentados. É muito significativo isso. Então, a gente tem um futuro que está sendo, enfim, desaparece do nosso horizonte de expectativa, mas também é um presente de uma profunda instabilidade política. Ou seja, o presente não oferece para nós também elementos mais sólidos para nós nos
nos fixarmos, né? Então, a hipótese que eu sugiro é que, num contexto de futuro fechado e de presente instável, o passado acaba aparecendo como uma forma temporal que pode ser mobilizada nesses impasses, nesse contexto de crise. Não é à toa que se pedia, que se voltou com aquela ideia da ditadura como um contexto de segurança, de crescimento econômico, e até grupos que estão cada vez mais organizados, cada vez mais sólidos, pedindo o retorno da monarquia. Então, esse olhar se volta ao passado, buscando no passado respostas e um porto seguro para a nossa situação contemporânea. Então, esse é um primeiro dado que talvez ajude a explicar a forma como essa empresa conseguiu encontrar um lugar na nossa cultura histórica. E eu diria que também é um certo gosto pelo passado que, enfim, que encontrou um terreno fértil com uma série do que vem sendo chamado de histórias populares, ou historiografias populares. E talvez, eu nunca avancei muito nessas pesquisas, mas eu sempre localizo as comemorações dos 500 anos do Brasil como um marco importante, né? Então, a gente tinha um volume de vendagem de livros de história que começaram a se tornar realmente best-sellers, revistas como a revista da Biblioteca Nacional, que infelizmente deixou de existir, que era uma revista ótima, que vendia muito nas bancas de revista. A gente começa a ter, então, já no século XXI, a difusão pelos canais digitais. Isso também foram os meus alunos que foram chamando a atenção para isso. Tem um canal chamado Nostalgia, que imagino que seja de conhecimento mais amplo, que foi criado em 2011 e que hoje conta com 12 milhões de seguidores, que trata, em parte, de conteúdos de história. Tem um canal que é muito interessante do pessoal de Santa Catarina, chamado Leitura Obriga a História, que tem 250 mil seguidores, o Café História, que talvez seja um dos portais mais importantes que nós temos. Então, vai mostrando como que a história vai se tornando, e um gosto pelo passado e um gosto pela história vão se tornando relevantes no nosso contexto público. E é uma série de pesquisas que apontam isso, que no contexto mais global, data desde os anos 80, 1980 e 90, a explosão dessas chamadas popular histories. E está muito ligado a um contexto de perspectivas pós ou decoloniais, do boom da memória e assim por diante. Num desses textos, os organizadores dizem que o que está acontecendo é uma multiplicação dos engajamentos com o passado em uma cultura popular comodificada. Ou seja, o passado acaba aparecendo como uma commodity, né? Um produto primário ao qual a gente agrega um valor, um determinado valor. E aí eu não vou me avançar nisso porque eu não tenho condições, mas seria interessante a gente pensar o que define o valor histórico de um determinado objeto. A gente pode ir lá para o Alois Riegel, trabalhar com valor de intimidade, valor histórico, assim por diante, mas para nós hoje pensar isso, o que é o valor histórico hoje, né? Ele estava escrevendo no começo do século XX. Né? O que define o valor histórico de um objeto hoje? Por que uma geladeira com um aspecto retrô tem um apelo de vendagem hoje? O que a moda retrô tem nisso? E ela está cada vez mais próxima da gente, né? Já estão falando de moda retrô dos anos 90, que é muito curioso. Então, de uma certa maneira, eu acho que esses dois pontos nos ajudam a explicar um gosto mais difuso, mais amplo e amplificado no espaço público pelo passado, né, e esse contexto de crise temporal. E aí eu acho que o empreendimento da produtora articula essa dupla perspectiva, né? Ela funciona como uma espécie de terapêutica para tempos de incerteza, né? Se o presente é ruim, se o futuro é incerto, pensar as glórias passadas, os heróis passados ajuda, ou pelo menos poderia ajudar de alguma forma. Não é à toa que o termo resgate é recorrente no léxico da empresa, né? E que eles se valem sempre de um recurso patológico no sentido de valorizar o pato, as paixões, né? Eles estão sempre, é um jogo de emotividade com o público, né? E aqui a gente retorna àquela dimensão nostálgica mencionada pelo André Freixo, né? Ele está muito pautado num trabalho de uma teórica russa chamada Svetlana Boym, que tem um livro muito interessante que é O Futuro da Nostalgia, e ela diz o seguinte, que a promessa de reconstruir o lar ideal repousa no cerne de muitas ideologias poderosas hoje em dia, tentando-nos a trocar o pensamento crítico por laços emocionais. Então, mais do que enfatizar o pensamento crítico, eles estão reforçando a emotividade do público.
Não é à toa que num dos trechos que está servindo de teaser para essa nova série deles, aparece o presidente da Biblioteca Nacional, o atual presidente, fazendo uma crítica à educação crítica. A ideia de que, aquela ideia para eles sempre volta ao Paulo Freire, né? Que Paulo Freire estava errado em defender uma ideia de educação crítica, que a crítica era enganosa. Então eles vão reforçando sempre os laços emocionais e não o aspecto crítico. E que, inclusive, então, pode agregar um determinado valor a esse objeto vendido por eles, né? Vender remédio para solucionar a crise acaba se convertendo num bom negócio. A gente pode se recordar da fala do presidente que sucedeu a Dilma, né? Não pense em crise, trabalhe. Para isso, então, essa compreensão de tempo homogênea é fundamental para eles articularem esse duplo viés, né? Pois para o passado ter um valor de uso no presente, ele tem que ser passível de ser reatualizado. Ele tem que ser reatualizado. E ele tem que, de uma certa maneira, ter uma espécie de valor de troca, né? Ele tem que ser vendável atualmente. E é, sobretudo, um passado higienizado, né? Ele é desprovido de conflitos sociais, então ele não incomoda o seu público, salvo a proclamação da República. A República, para eles, é um empecilho naquele tempo que estava se caminhando de uma forma tão natural e boa. A escravidão nem aparece, ou aparece muito pouco, ela não é estruturante desse processo histórico. E do mesmo modo, então esse é o passado que eles estão vendendo, e da mesma forma, o que eu chamei de a retórica do vencido funciona como uma espécie de fator legitimador dessa história narrada, né? E aqui eu volto ao Koselleck, que ele sugere que a história, no primeiro momento, é sempre escrita pelo vencedor e a longo prazo pelos vencidos, né? Não sei se eles leram Koselleck, não sei, mas talvez eles estão apontando para isso, né? Quer dizer, até então a história era contada pelos vencedores da esquerda. Nós, como vencidos, vamos recontar a história a partir de uma outra chave. Só que o Koselleck aponta que a reescrita da história sempre se dá por um ganho de experiência. E nesse caso não há um ganho de experiência. Ela não está vinculada a uma alteração metodológica. Está vinculada a um retorno, a uma certa forma de compreensão da história, como eu sugeri, que remonta ao século XIX. E aí nesse ponto, então, eu já estou encaminhando para o final da minha fala, que a ideia de uma memória reativa pode se encaixar. E eu vou apenas mencionar, porque isso é parte do que eu estou tentando desenvolver atualmente, então eu ainda não tenho muitos elementos para avançar. Mas eu penso que uma das razões que podem também talvez explicar a eficácia do discurso histórico da empresa, considerando esse discurso dentro da chave da terapia, em tempos de crise, do valor agregado ao passado, né, vinculado a esse fervor patriótico, é o fato de que a empresa oferece uma alternativa a um certo paradigma memorial ligado a uma compreensão reativa de memória. Eu vou tentar explicar isso, tá? Não sei se você convincente. Mas o que seria essa memória reativa? Seria um jogo entre recordação e esquecimento, em que se reage a uma situação prévia, notadamente traumática, no sentido de tentar evitar que ela ocorra novamente. Então, trata-se de uma memória reativa que dota o passado de uma negatividade. E aí talvez duas balizas temporais importantes para nós pensarmos mais recentemente, seja uma obra do fim do período ditatorial, que foi sendo gestada durante ele, mas que teve uma repercussão depois, que é o Brasil Nunca Mais, né? Que traz essa ideia de um passado como nunca mais, como não devendo ser repetido, e uma ideia negativa de passado. E também o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que se pauta muito por esse relatório e traz também isso. E aqui, evidentemente, eu não estou recusando a importância disso, né? Talvez a sugestão seja talvez a gente pensar um modelo de memória complementar a isso. Então, em ambos esses casos, prevalece o imperativo da não repetição do passado, que é mobilizado a partir de uma ideia de dever de memória. Então, talvez, e aí isso é que eu estou tentando avançar um pouco, esse paradigma, ele tem uma genealogia que remonta a contextos prévios, né? Uma obra importante como a do Primo Levi, Se é Isto um Homem, já traz isso logo no poema que abre aquilo lá, né? Ele diz que se você não pensar se isto é um homem, se isso é uma mulher, ele diz lá que a vossa casa desmorone, que a doença vos estorve e vossos filhos virem o rosto de vós. Ou seja, a gente precisa lembrar
A memória é um imperativo, mas é uma lembrança para que esse passado não se repita. Então, é uma lembrança que está vinculada a um passado negativo, né? Posteriormente, o Adorno vai transformar isso num novo imperativo categórico, né? Quando ele diz que instaurai o vosso pensamento e a vossa ação de tal modo que Auschwitz não se repita, de tal modo que nada desse gênero aconteça. Então, de uma certa maneira, é isso que eu estou chamando de memória reativa, é aquela que se vincula a uma compreensão negativa de passado. Ou seja, a noção mais ampla, que não é apenas do nosso contexto, mas que os argentinos se valem muito disso também, por exemplo, de um nunca mais se converte num imperativo moral que coloca a não repetição como tarefa fim e o não esquecimento como meio para se atingir esse fim. E aí, nesse sentido, a memória ela não emerge tanto como o lugar de guarda do passado, mas sobretudo como a garantia para que esse passado não mais ocorra. Então, a memória seria, nesse paradigma, um mecanismo de contenção desse passado traumático. É da ordem daquilo que o Koselleck vai chamar de uma memória negativa, né, que transita nessa fronteira entre uma lembrança traumática e a recordação que deve ser esquecida. Então, só vou mencionar isso porque, de uma certa maneira, eu acho que o que a Brasil Paralelo faz é positivar um passado com uma via de alternativa a essa memória reativa. Ou seja, eles estão atendendo a uma certa demanda de um público que é desalentado, que busca referências nesse passado e que, de uma certa maneira, busca um passado que pode ser reatualizável, né? Que, de uma certa maneira, poderia ser repetido. Então, se tudo isso faz sentido, a gente pode se perguntar, junto com as colocações que uma autora argentina muito importante nessas reflexões nos traz, que é a Elisabeth Relin, e que ela tem feito nos últimos anos, né? Quais são os efeitos, ela não fala em termos de memória reativa, mas ela se coloca a ideia do nunca mais e do dever de memória, mas eu formulo da seguinte maneira, né? Quais são os efeitos de um paradigma reativo de memória para a qualidade da nossa democracia? Esse paradigma, por mais necessário que ela seja, então ela é fundamental para a democracia, a gente tem que conhecer essas experiências traumáticas, tem que saber lidar com elas, é de uma certa maneira também uma forma de realizar um trabalho de luto. A pergunta se coloca, essa memória apenas reativa é suficiente para a gente estabelecer um vínculo entre o uso do passado e construção democrática? E eu coloco ainda como uma outra pergunta, né? Nós temos no Brasil monumentos, memoriais ou qualquer tipo de trabalho de memória que enfatize uma memória da democracia, que não seja apenas uma memória da resistência, uma memória que valorize os acontecimentos que foram de uma resistência aos ataques contra a democracia. Em Porto Alegre a gente tem um monumento a um ditador nos principais parques da cidade, a gente tem um monumento ao Nunca Mais, que é uma homenagem à resistência, à luta pela anistia, a gente tem um memorial do Rio Grande do Sul, a gente tem uma esquina democrática que serve como um lugar de concentração política, de eventos políticos, mas talvez essa memória da democracia ela não seja tão trabalhada, no sentido, não, como eu mencionei, não aqueles eventos que foram de resistência, mas que permitiram uma construção democrática. Por exemplo, uma memória de um orçamento participativo lá em Porto Alegre que carrega um impacto muito importante. Então, novamente, é óbvio que tematizar a resistência é fundamental. A pergunta que eu vou colocar, será que para as condições de hoje, para as demandas dos públicos de história hoje, ela é suficiente? Como construir um trabalho de memória mais afirmativo em relação à democracia, tematizando não os momentos em que ela esteve em risco, mas aquelas situações em que ela foi sendo positivamente afirmada, construída e sedimentada. É claro que a resistência é parte dessa sedimentação, né? Não estou negando isso, óbvio. Estou tentando buscar essas outras memórias que talvez não sejam não tenham um trabalho de memória tão efetivo. E aí, voltando ao caso do Brasil Paralelo, não estou sugerindo que eles ofereçam a condição para esse trabalho de memória democrática. Acho que eles atuam ao contrário disso, né? Mas eles souberam captar uma demanda de uma certa expectativa em relação ao passado e partiram a partir disso. Então, em uma situação de desarranjo temporal em que o passado emerge como um porto seguro, eles vendem heróis e um modelo excludente de sociedade. Eles sabem fazer isso bem.
Então, a pergunta que eu deixo para reflexão é justamente que outros passados podem ser mobilizados, junto com aqueles que não podem ser esquecidos, né, de forma a melhorar a qualidade da nossa democracia. De que cultura de passado necessitamos para enfrentar esses tempos de autoritarismo? Há 2 livros que dialogam um pouco com essas questões, né? Um deles é intitulado O que Resta da Ditadura, organizado por Edson Telles e pelo Vladimir Safatli, e o outro é organizado pelo Milton Pinheiro, O que Resta da Transição. Talvez a gente possa fazer uma outra pergunta, né? No contexto de hoje, o que resta da democracia? Ou seja, pensarmos se há públicos para a história em tempos de autoritarismo é também uma forma de tentar encontrar meios de superação deste tempo e de reconstrução da democracia. E por isso, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo convite para participar dessa atividade, pois eu acho que essa atividade certamente é algo importante em toda essa questão que foi trazida aqui. Muito obrigado pela atenção e pela paciência, pessoal.